O vídeo de hoje é extremamente importante para quem tem animais de estimação em casa e até mesmo crianças. Nós trataremos hoje das intoxicações. Bem-vindos à Confraria Animal. Bem, pessoal, o reconhecimento da toxicologia como ciência aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Desde a Primeira Guerra Mundial foram utilizadas armas químicas, como exemplo em 1915, quando a Alemanha abriu caixas com gás clorídrico, HCl, no intuito de intoxicar os aliados, matando eles por asfixia. Uma prática horrorosa, né, mas que faz parte da história e que foi o início então dessa utilização das armas químicas e que muito tem a ver com o assunto que nós vamos abordar hoje. Por que a gente está entrando nesse assunto? Pelo perigo desses agentes, muitos deles estão na nossa casa ou de fácil acesso para a gente, para nossas crianças e também para os nossos animais. Então, muito comumente na clínica veterinária, o que a gente tem, infelizmente, dos agentes de causa maior intoxicação ou da maior prevalência das intoxicações são os medicamentos de uso humano e de uso veterinário também, trazendo a gente para o primeiro alerta que a gente gostaria de fazer nesse vídeo. Pessoal, por favor, não faça medicação do seu animal sem a prescrição do seu médico veterinário. Vamos repetir isso aí. Não faça medicação do seu animal em casa, por conta própria, sem a prescrição do seu médico veterinário. Principal, como eu já disse, causa da intoxicação, as causas de atendimento na clínica veterinária por intoxicação, são medicamentos. Se você às vezes com um problema simples, um animal às vezes pulou, por exemplo, de algum lugar, teve um entorse ou um machucado e está mancando e você, no intuito de querer ajudar, fornece algum medicamento que é impróprio e aí nós vamos abordar isso a partir de agora. Então, pessoal, a lista que está agora na sua tela, onde você está acompanhando, representa os medicamentos ou de maior incidência de problemas ou de maior perigo de intoxicação, no caso de cães e gatos. O ácido acetil salicílico, conhecido como AS, medicamento muito comum em todos os domicílios brasileiros, acredito, é extremamente tóxico para gatos. O gato, no caso desse medicamento, ele não possui a enzima hepática que é capaz de metabolizar esse medicamento. Então, o período que ele permanece no organismo é muito grande, causando problemas. Então, alguns sinais. No caso do AS, vômitos, salivação excessiva, dificuldade respiratória, febre, apatia, incoordenação, convulsão, podendo vir a óbito, inclusive. Diclofenaco, muito comum também nas nossas casas, colocamos até alguns nomes comerciais, que é o Cataflam, Voltaren, Biofenac, Inflamax, é tóxico para cães e gatos. Os sinais de uma possível intoxicação são inapetência, vômito com sangue, fezes escuras, dor abdominal, gastrite, úlceras, enterite hemorrágica, anemia e até necrose renal. Ou seja, né, ele causa um problema gastrointestinal e daí todas essas fezes escuras por conta do sangramento, vômito com sangue da mesma maneira, as enterites hemorrágicas, também não diferente do AS, dependendo do acometimento, da dosagem, pode levar seu animal a óbito por outra via, mas também perigoso. Outro muito comum nas nossas casas, o paracetamol comercial, Tilenol, Sonridor, dentre outros, né? A intoxicação, acredito, mais comum em cães e gatos, pelo uso frequente em seres humanos, né? Sinais que você pode ter da ingestão do paracetamol são edemas de membro e face, mucosas azuladas e demais sinais da falência cardíaca e hepática. Ou seja, o que acontece, né? Com uma falência cardíaca você tem problemas circulatórios levando a esses edemas e as mucosas azuladas pela falta de oxigenação, assim como os outros dois que a gente já disse, também pode levar o seu animal a óbito. Mais um muito comum, a dipirona, conhecida Novalgina, o Anador, a Algirona, tóxica para gatos, principalmente quando administrada da maneira inadequada, ok? Sinais: gastrite, gastroenterites, úlceras hemorrágicas, vômito com sangue, prostração, que é quando o animal permanece deitado, né, quieto ali, e inapetência, que é quando o animal não se alimenta. Outro comum, seguindo a nossa lista, o ibuprofeno, que é o comercial Advil ou Artril, tóxico para cães e gatos também, como sinais da ingestão da intoxicação: vômito, diarreia, dor abdominal, sangramento gastrointestinal,
dificuldade respiratória, podendo evoluir para sintomas neurológicos, chegando a coma e morte. Então, muito cuidado, hein? Por favor, não façam administração de medicamento nenhum, e caso haja a dúvida se o seu animal ingeriu algum desses medicamentos, por favor, leve imediatamente ao atendimento veterinário. Agora, um menos comum nas casas, mas são os antidepressivos, especificamente para quem faz esse tipo de tratamento, e aí são muitos os tipos de antidepressivos, então assim, em linhas gerais a gente vai tentar colocar aqui quais seriam os principais sintomas, tá? Você pode ter letargia e vômito em alguns, ou ainda, se tratando de outros medicamentos ou de dosagens diferentes, agitação, aumento de temperatura corporal, aumento de frequência cardíaca e respiratória, desorientação, vocalização, que é quando o animal late sem razão, tremores, convulsões, podendo também levar à morte. E por último, esse aqui o pessoal, ele é mais comum o pessoal que pratica esporte, crossfit, academia ou tipo de luta marcial, que mais usa isso aqui, que é a cafeína. Mas nesse caso a cafeína é em cápsula, tá? Não a que está no café propriamente dito, mas a cafeína em cápsula. A dosagem que uma cápsula dessa apresenta, ela é voltada para um ser humano, 60, 70, 80 quilos ou mais. Você imagina que uma dose dessa pode fazer num animal de 2,5 kg, 1,5 kg, 5 kg ou 10 que seja. Ela é uma intoxicação seríssima que pode causar, dentre os sinais, agitação, tremores, aumento de frequência cardíaca e respiratória, e ela vai evoluindo, tem um pico aí a partir das 6 horas de ingestão até 12 horas, com desorientação, vocalização, entrando em convulsões e podendo levar o animal à morte também. Ou seja, a gente tratou aqui de alguns dos mais comuns. Importante, todos eles, como a gente disse, pode levar à morte. Lógico que não necessariamente o teu animal tendo ingerido algum desses componentes, ele vai a óbito, e são os casos mais extremos, mas é importante, é um alerta importante. São todos eles, ou a grande maioria, muito comuns nas residências. Então, pessoal, ficar esperto, deixar o animal longe da farmacinha. As crianças, a gente já tem esse cuidado, os animais devem ser da mesma maneira, porque é tão perigoso, dependendo do agente, até mais perigoso para o animal. Pessoal, além de medicação, você tem ainda muitos outros agentes que podem causar intoxicação, e alguns deles, por incrível que pareça, fazem parte da alimentação do ser humano, não nos causam problema nenhum, mas que são extremamente tóxicos para os animais. Então eu vou entrar no primeiro item, que é o chocolate. Muita gente não sabe, mas o chocolate é extremamente perigoso para os cães. Além de ele ser hepatotóxico, ou seja, causar um problema hepático, ele pode causar até mesmo uma intoxicação mais aguda e mais grave, né, como a gente vai descrever agora aqui. Por quê? O chocolate ele tem na composição cafeína e teobromina. Então, a gente acabou de falar sobre a intoxicação por cafeína, e então ele vai apresentar praticamente o mesmo tipo de acometimento, tá certo? Nas intoxicações mais leves, então, vômitos, tremores, reações exageradas, ruídos e outros estímulos. Então o que acontece? É comum, às vezes, a pessoa dar isso para o cachorro e achar até engraçadinho. Essa reação exacerbada, o bicho parece que ele ficou super feliz, assim. E na verdade já é uma intoxicação muito leve, mas já com essas características de alteração do sistema nervoso central. Quando mais grave, ou seja, quando a dosagem passa determinada, isso é muito específico, raça, idade, tamanho principalmente do animal, aí você já pode entrar na intoxicação grave, muito parecida com a de cafeína, onde ao início você tem poliúria e polidipsia. O que é isso? O animal que bebe muita água e urina com muita frequência, passando por ataxia, que é o não controle da musculatura, convulsões e em estágios finais podendo chegar a coma, levar ao estado de coma e a morte, assim como na cafeína que a gente já discutiu. E aí uma informação que eu pensei de um livro nosso aqui, importante para vocês terem uma ideia do risco e do perigo. Cães de pequeno porte, depois de consumir pequenas quantidades do chocolate preto sem açúcar, aqueles de graduação de cacau mais intensa geralmente, podem vir a óbito. É uma frase bem curta, mas que expressa o perigo do chocolate na dieta do cão. Não existe nível seguro de consumo de chocolate para cão. Então é importante. Não, mas eu dou só um pedacinho, mas zero, pessoal.
Dentro ainda das intoxicações por gênero alimentício, nós temos a cebola e o alho. São intoxicações menos comuns porque geralmente a quantidade tem que ser muito grande. Por exemplo, o relato de caso que eu estava lendo aqui é de um animal que durante um churrasco se alimentou de carne temperada com muito alho e cebola. Então teve acesso lá, não sei de que maneira, provavelmente acidentalmente, a uma quantidade grande, e ele passou a desenvolver os problemas. O que acontece nesse caso é a formação de corpúsculos de Heinz. É uma alteração da hemoglobina. A hemoglobina é a responsável por carregar oxigênio no organismo, que é importantíssimo. O oxigênio é o combustível do organismo, não é isso? Então, quando a formação do corpúsculo de Heinz é uma meta-hemoglobina que não é capaz de levar oxigênio. Então, com isso, você passa a ter a hipóxia dos tecidos, ou seja, pouca oxigenação dos tecidos que levam por si só a degradação desses tecidos. Além disso, como ela não é normal ao organismo, o organismo não entende, o sistema imune então do organismo entende ela como um agente estranho e passa a degradar, fazer a lise dessa hemoglobina. Geralmente, com essas intoxicações, você tem um animal deprimido, com mucosas claras, tá? Isso pela anemia ou pela degradação das hemoglobinas, e urina escura. E em casos agudos, ou seja, que é esse que a gente estava comentando, por exemplo, muito raros, mas que existem, você tem taquicardia e taquipneia. O que é isso? Aumento da frequência dos batimentos cardíacos, aumento da respiração, aquela respiração ofegante. Por quê? Porque você não tem oxigenação, o seu coração e o seu pulmão, o sistema cardiovascular, ele tem que trabalhar mais vezes para buscar essa oxigenação. Então você tem isso com hipotermia, baixa da temperatura corporal, cianose das mucosas, quando fica aquela mucosa azulada por conta da não oxigenação, podendo levar a óbito por conta disso. Então esse seria um caso raro e super agudo, mas que pode ser causado por cebola e alho. Pouca gente tem essa informação e é interessante para que você, por favor, deixe de usar também. Dentro ainda gênero alimentício muito comum, inclusive aqui nós temos clientes que faziam, por exemplo, petisco comum para o cão que está em treinamento, alguma coisa, é levar uma uva passa e dar para o cachorro no caso do reforço positivo. Gente, pelo amor de Deus, uva fresca e uva passa é um agente seríssimo para intoxicação. Tirei também aqui um fragmento de uma literatura que nesse relato diz o seguinte: 5 a 8 uvas passas, nesse caso aqui relatado, foram suficientes para intoxicar um cão de 5 quilos. 5 uvas para 5 quilos, então, ou seja, uma uva por quilo. Então é muito, já pensou você dar um cacho de uva para um animal, olha o risco que você está correndo. A uva passa da mesma maneira, tá, gente? Qual que é o problema nesse caso aqui? São as insuficiências renais agudas, podem ser geradas pela uva. Os mecanismos ainda são pouco conhecidos, mas o acometimento já, assim, bastante relatado e conhecido. Sinais que você pode ter, que podem te levar a crer que o teu animal está intoxicado pela ingestão de uva, então. Vômito, diarreia, letargia e dor abdominal, a princípio. Ataxia, como já dissemos, a perda do controle muscular. Tremores e fraquezas musculares, podem acontecer também. Então, no início, o caso da insuficiência renal aguda, ela se apresenta de que maneira? No início você tem aquele cachorro com poliúria e polidipsia, como a gente já disse antes, toma muita água e urina com muita frequência, evoluindo para oligúria, ou até anúria. O que é isso? Um animal que ele urina muito pouco ou deixa de urinar, progredindo para o aumento substancial da pressão arterial, levando a estado de coma mais adiante e podendo levar seu animal a óbito. Quando esses cães, esses pacientes que chegam nesse nível de intoxicação, nós temos aqui um dado de um livro também, que entre 50% a 75% dos animais vão a óbito, quando desse acometimento mais severo, das insuficiências renais agudas mais severas por conta disso. Então, olha o perigo que a gente pode estar levando ao nosso animal e com substâncias comuns, né, que estão no dia a dia nosso. Então, prestar atenção, hein, pessoal? Nesse caso aqui, colocar na listinha negra aí do que pode dar ou não para os animais: chocolate, então, cebola e alho, uva e uva passa. Não, hein? Nunca mais. Outra intoxicação bastante comum também, com certeza a medicamentosa é a principal, e acho eu quase certeza que seguida dessa aqui, que é a intoxicação por pesticidas ou agrotóxicos, como queiram. Nesse caso aqui, nós temos geralmente as intoxicações
de duas maneiras, ou acidentais, que são aquelas onde o animal tem acesso pelo mau acondicionamento, ou aquelas intencionais, que são os envenenamentos. Dentre o que se usa para isso, infelizmente, estão esses componentes. Basicamente, assim, para dividir muito superficialmente, nós temos assim, os organofosforados e organoclorados. Esses acredito que os mais perigosos de todos, tanto que a grande maioria deles está proibido, né? Hoje você só com receituário agronômico consegue acesso a esse tipo de produto, mas dentre eles, só para dar exemplo, o antigo DDT, que era muito comum antigamente, hoje está proibido, Malathion, BHC, todos esses componentes perigosíssimos, né? De muita eficiência no campo, tal, mas que para o uso doméstico totalmente contraindicados, porque são extremamente perigosos, por isso estão proibidos. Infelizmente, a gente sabe que o pessoal ainda consegue ter acesso pelas más práticas aí de algumas casas agropecuárias ou tal, que não levam a lei em consideração. Para trazer alguns sinais de desintoxicações para vocês terem ideia, o que pode esperar numa suspeita de uma intoxicação, então, tremores musculares, convulsões, espasmos e hipertonicidade. O que seria isso? Com uma musculatura rígida, assim, progredindo para inquietação, tontura, depressão cardiopulmonar, podendo levar a coma e morte também. E a mortalidade, nos casos das intoxicações por organofosforados e clorados, é altíssima. Dentro ainda dessa classificação estão os piretroides também. No caso dos piretroides, as permetrinas, cipermetrinas, eles compõem geralmente os medicamentos para pulverização de gado, por exemplo. Ou aqueles também para pulverização ambiental, quando se deseja ação inseticida. E como sinais, você pode ter a letargia, a ataxia, que é a falta de controle muscular, tremores e distúrbios digestivos. Aí, nesse caso, vômitos, né, diarreia, salivação excessiva. Em gatos são ainda mais sensíveis, e aí também a gente pode colocar isso para cães de pequeno porte, muito pequenos também. Ela pode evoluir para hipertermia, taquicardia, dificuldade respiratória, evoluindo até para parada cardiorrespiratória e consequente óbito. Perigosos também, a tensão, que é muito comum, indicação para controle de pulgas e carrapatos desse tipo, das permetrinas, cipermetrinas. Então você já sabe do risco aqui que você pode estar correndo. Outra, essa aqui acho que é cada vez menos comum, por conta dos hábitos mais saudáveis e tal, mas ainda comum, que é a intoxicação por nicotina, e aqui eu vou abranger também, por ser muito próximo, é muito parecida, por maconha. Ambas as intoxicações provocam alteração do sistema nervoso. E a maioria das vezes acontece pela ingestão. Ou come o cigarro, ou come o cigarro de maconha, ou come o tijolo de maconha, que aí é meio perigoso mais ainda. Mas também ocorre pela ingestão da fumaça. O que seriam os sinais, a princípio, principalmente do THC, que é o agente da maconha, né? Seria no início, principalmente, a depressão do sistema nervoso, aquele animal muito quieto, muito parado, ao exemplo também do que acontece com quem utiliza a maconha. Quem sabe, mais ou menos você espera a mesma coisa, tá? Depressão do sistema nervoso, calma, né? Só que no caso dos animais, pela intoxicação, quantidade, ela evolui diferente, para alterações comportamentais, com alucinações, muitas vezes, com agressividade repentina, ou seja, você vê que o animal está mal, de repente você vai lidar com ele e ele pode avançar em você do nada, né? Essas alterações, essas alucinações podem levar a isso, e hiperestabilidade também. O que é isso? Você vai ter o contato com o animal tal, e você vê que você encosta nele, ele corre, ele arrepia, ou ele reage mal, ou até vocaliza. Você pode esperar isso aí. No caso da maconha, essa depressão, esse estado letárgico animal, ele pode durar 36 horas ou até mais do que isso. Durante todo esse período, o animal está em risco de vida, porque essa depressão pode ser tão severa, uma depressão que pode levar à parada cardiorrespiratória, consequentemente óbito. Ok, pessoal? Casos muito raros isso, mas pode acontecer, principalmente, de novo, os animais muito pequenos ou em quantidades ingeridas muito grandes. No caso da nicotina, da mesma maneira, perigosa. Geralmente as intoxicações por nicotina são leves. Por que isso? Porque o animal ingerir o cigarro ou o fumo, ele costuma vomitar logo em seguida, gera êmese. Então, assim, o tempo que ela passa em contato ali com a mucosa gástrica é muito pequeno. Quando não, tá, nas alterações mais graves ou nas intoxicações graves,
aí apresentando salivação e náusea, vômito, diarreia e dor abdominal, a princípio, podendo evoluir para sinal neurológico com tremor, andar cambaleante, fraqueza muscular, prostração, que é quando o animal permanece deitado, não se levanta, convulsão, espasmos, colapso e perda de reflexos, pulso fraco, extremidades frias, queda da frequência respiratória e o óbito, quando acontece, se dá por parada respiratória. Pessoal, então, aqui a gente procurou trazer o que tem de mais comum, ou o que mais aparece, ou o que é mais perigoso. Existem inúmeros agentes que podem causar intoxicação. Aqui agora veio o segundo alerta. Em caso de suspeita de intoxicação, se você acredita que seu animal ingeriu alguma dessas substâncias, ou qualquer outra que você acredita que pode causar um problema, procure imediatamente seu médico veterinário. É muito comum o pessoal recorrer à internet nesses momentos, ou a conselho de familiares, ou de vizinho, enfim, de conhecidos. Não faça isso. Por quê? No caso das intoxicações, o tempo é primordial. Na maior parte das intoxicações, você tendo como diminuir a absorção do agente pelo organismo, e aí você tem diferentes manobras para os diferentes agentes, você pode reduzir o risco de óbito em 90%, até 100% muitas vezes, tá? Meu amigo, minha amiga, por hoje era isso que a gente tinha para trazer, que você esteja mais informado, para que você tenha o seu animal mais saudável e o seu dia mais feliz, que é o lema aqui da Confraria Animal. Semana que vem vamos fazer um vídeo sobre o que faltou sobre intoxicação, que são animais peçonhentos e plantas tóxicas, que é uma infinidade, um assunto extremamente interessante. Um grande abraço a todos, até lá!